Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é André. Eu sou a Bruna. Hoje a gente vai tratar de um tema super importante sobre os desafios e as oportunidades no mercado de trabalho, que é gestão de operações e pessoas na era da transformação digital. E para a nossa conversa, a gente trouxe aqui a Laila Martins, uma profissional com uma trajetória inspiradora que tem uma ampla experiência em gestão de operações logísticas, e-commerce e transformação digital. Além de ser reconhecida pela atuação e desenvolvimento de pessoas de liderança de times diversos. Entre as principais conquistas da Laila estão o start do primeiro Metro Full do Mercado Livre, um modelo inovador no centro de distribuição. O reconhecimento como gerente de destaque em gestão de talentos e uma carreira marcada por superações e inspiração. Laila, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no nosso podcast. Então, para começar, queria que você contasse um pouco da sua trajetória e por que a carreira de gestão e operação foi algo importante para você. Olha, antes de tudo, eu queria começar agradecendo essa descrição que vocês fizeram de mim, assim, eu acho que a vida ela é tão fluida que às vezes a gente não para pensar exatamente os marcos de tudo, e aí quando a gente ouve outra pessoa falando da gente, a gente consegue ter ali uma dimensão maior, né, de tudo que a gente fez. Então, muito obrigada, adorei te ouvir falar sobre mim e sobre a minha trajetória. Bom, e por que dessa carreira, né? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente precisa ter coragem para começar, né? Muitas vezes na vida, e principalmente quando a gente está começando, a gente fica sempre esperando estar pronto. Quando eu estiver pronto. Então, assim, eu acho que eu não tive nem muito tempo para raciocinar esse estar pronto. A grande realidade foi, eu sou formada em comunicação, então é algo que não tem necessariamente relação direta com o que eu faço hoje. Eu formei em comunicação social pela UFES. Na época você fazia um pouco de publicidade e jornalismo e depois escolhia uma das áreas. E aí eu fui para a vertente de jornalismo. E assim que eu formei, eu já estava trabalhando. Então eu acho que, primeira grande dica, eu acho que quanto antes você começa no mercado de trabalho, mais cedo você inicia sua carreira. Então, eu fui uma pessoa que fez jovem aprendiz. Então, assim, com 15 anos, eu já estava inserida no mercado de trabalho. Do jovem aprendiz, eu já consegui atuar bem ali naquela primeira empresa. Fui contratada. Depois, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio. Então, já saí da faculdade empregada, porque, né, consegui me sair bem ali no estágio. Então, acho que essa é uma grande dica. E com o passar do tempo a gente vai vendo também que o mercado ele é muito grande, mas é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, quanto antes você começa ali a conhecer pessoas, desenvolver habilidades, melhor é. E o que eu queria muito, assim, como uma pessoa que não nasceu herdeira, eu acredito que a maioria de nós não nascemos herdeiros, eu tinha muito desejo de construir a minha vida, a minha independência financeira. Então eu buscava muito, cara, como eu posso avançar na minha carreira a ponto de conseguir me estabelecer financeiramente também de uma maneira rápida. E aí eu comecei a pesquisar os programas de trainee, né, por indicação do meu pai, que hoje já é falecido, mas na época era uma pessoa que falava bastante. E o trainee é essa grande porta que eu encaro, que foi um processo seletivo difícil. Você realmente, a maioria dos programas é até 2 anos depois de formado, então é realmente para você atrair jovens talentos em liderança. E passando no trainee, eu consegui já muito jovem ali iniciar a minha carreira no mundo corporativo já como gerente. E aí acho que isso foi um salto significativo, né, de carreira. Muito importante sua trajetória. Muito obrigada Sim. por compartilhar. E na sua fala deu para perceber que você é uma líder também. No seu LinkedIn você compartilhou que você gosta de liderar pessoas e times diversos. E eu queria que você falasse o que isso significa na prática, assim, no seu dia a dia. Eu acho que sim, eu sempre me descrevo como uma gestora com foco em pessoas e que gosta ali, né, de gerenciar times diversos. Eu acho que a diversidade, ela não tá só relacionada à etnia, a gênero, à religião, que é o que a gente pensa logo que a gente pensa em diversidade, né? Mas ela é tudo, assim, todos nós a gente teve uma criação diferente, a gente tem gostos diferentes, a gente tem crenças diferentes. E aí, quando você traz tudo isso para uma convivência diária e contínua, você pode tirar um proveito muito positivo dessa diversidade, né? Porque, assim, quando você tem várias pessoas pensando diferente acerca de um assunto, isso pode sim gerar um conflito.
Mas se isso bem gerenciado, isso gera debate, discussão, que pode virar inovação. Então, eu acho que existe a questão da diversidade que leva à inovação, e eu também acredito muito num papel que a gente tem enquanto sociedade de transformar a sociedade. Eu acho que quanto mais representatividade a gente tiver nos cargos de liderança, seja ela de etnia, de gênero, né, pessoas portadoras de deficiência, eu acho que isso inspira pessoas que pertencem a esse grupo a acreditar que também é possível prosperar, galgar novos patamares ali de vida. Então, acho que tem esses dois vertentes, né? Diversidade é inovação e diversidade também é a gente ter referências, né? E ter em quem se inspirar. Para quem está começando, às vezes fica meio complicado entender o que significa gestão e operação na prática. Queria que você explicasse por que ela é tão estratégica nas empresas. Acho que a palavra gestão, ela está relacionada a quase tudo. Todos nós somos gestores de algo, né? Ou gestores das nossas próprias vidas e rotinas, ou gestor ali do fluxo de uma família. Então, gestão nada mais é do que a gente conseguir coordenar ali pessoas, processos e resultados. Então, para conseguir manter todos esses pratinhos ali em equilíbrio, a gente vai criar rotinas, né? E aí essas rotinas de gestão fazem a gente gerenciar operações com mais eficiência. Então, eu diria que são esses processos, rotinas, que fazem a gente conseguir gerenciar ali, no meu caso, uma empresa, né, uma operação logística, mas que ela pode ser aplicada a quase tudo. Tem uma questão que costuma ser desafio para muitos profissionais, aproveitando esse gancho, que é como equilibrar a eficiência operacional com a necessidade de flexibilidade diante de imprevistos. Olha, eu diria que principalmente para a atualidade, principalmente falando de logística, né, e a empresa onde eu trabalho, né, que é o Mercado Livre, a gente é muito conhecido por entregar rápido, Sim. né? É a experiência que todo mundo tem e é a que a gente quer garantir. Você nem bem comprou, piscou, já chegou na sua casa. Então, eu diria que o imprevisto pra gente, ele é a todo tempo. Porque fazer um produto, né, sair lá do vendedor e chegar até o destino final, eu diria que para isso acontecer, exige muito planejamento. Então, a gente planeja não só a semana, como também o dia, como também a hora e como também o minuto. A gente tem reuniões e fóruns para planejar todas as nossas atividades, né? De uma maneira muito micro. Então, acho que isso é muito importante. Mas o imprevisto, ele sempre vai acontecer, principalmente na logística. Pensa que ali na linha final, que é o entregador que chega na sua casa com o seu pacote, ele lida com o trânsito. Você quer algo mais imprevisível que o trânsito, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Ainda mais no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, as variáveis até são outras. É muita coisa que acaba impactando ali o nosso dia a dia e travando o processo logístico. Mas aí a gente conta também com um fator cultura. Então, acho que a empresa, principalmente a empresa que eu trabalho, a gente tem um dos valores principais que a gente chama de beta contínuo. O que é o beta contínuo? É você entender que a mudança, ela tá aí e a gente vai sempre se ajustar a ela. E isso não é ruim. Toda vez que a gente se ajusta a algum imprevisto, a gente ganha aprendizado. E toda vez que a gente ganha aprendizado, a gente consegue, da próxima vez que aquilo acontecer, gerenciar aquele imprevisto de uma maneira mais rápida. Então, acho que o beta contínuo traz essa leveza de que a imprevisibilidade não pode ser vista dentro de uma empresa de logística como algo ruim. Ela faz parte e a gente, como gestor, vai lidar com ela. E eu acho que quando a gente desenvolve essa mentalidade no time também, faz com que o time, às vezes, se surpreenda que houve um imprevisto, mas não encare aquilo como um nossa, que ruim, e enfim, ache que aquilo foi ruim para o trabalho. Então, acho que desenvolver essa mentalidade no time é fundamental. Eu acredito que todo esse planejamento e essa logística conta com indicadores. Então, quais indicadores e KPIs você considera indispensável para acompanhar os resultados? Olha, indicadores são muitos, eu talvez nem conseguiria enumerar aqui. E os KPIs, principalmente, acho que todas as empresas, mas empresas principalmente de grande porte, a gente divide em frentes. Então, existe o time que é dedicado a cuidar de pessoas, que tem KPIs ali que são relacionadas à gestão das pessoas. Existe o time de operações, que aí é mais, bom, se eu recebo uma peça dentro do meu centro de distribuição e ela tem que sair um pacote para chegar na casa de alguém, tudo que acontece ali dentro, até isso
né, até esse pacote sair, vai ser medido e mensurado. Então, a gente tem outros KPIs para essa cadeia, mas de maneira geral, eu diria que assim, a gente precisa, para uma empresa se manter saudável, medir duas grandes frentes, que é a produtividade, né, que nada mais é do que a gente tem horas de trabalho e tem atividades que a gente precisa desempenhar. Quanto melhor e de maneira mais organizada a gente desempenhar essas atividades dentro do tempo, mais produtivo a gente é. E tem um outro pilar que é o de custos também, né? E aí custos a gente pode trazer para nossa realidade de vida, né? O mês ele termina bem quando eu gasto menos Sim. do que eu ganho, senão eu fecho no vermelho. Uhum. Para a empresa é a mesma coisa, a gente tem que ali fazer a gestão de todas as etapas do processo e também do que a gente gasta, né? Desde energia, enfim, para que no final das contas a gente esteja com despesas menores do que ali o que a gente tem orçado. Então acho que essas são as duas grandes frentes. Mas existem desses duas grandes frentes a gente desdobra em um montão de indicadores. Falando de projetos, você participou do Metrofull, que envolve inovação em logística e operações. E o que esse tipo de experiência ensina sobre inovar em larga escala? Olha, eu achei muito bacana vocês colocarem essa pergunta sobre o Metrofull, porque eu acho que é um projeto que eu tenho muito carinho, que, né, quando eu entrei para a empresa, eu não tinha muita dimensão do que era, e acredito que nem a própria empresa, porque foi realmente um projeto de inovação. E ele foi um projeto que a gente queria testar o potencial de vendas pro mesmo dia no Rio de Janeiro. Então, o carioca, ele ainda não tinha experiência, pelo menos pelo Mercado Livre, de conseguir comprar e receber uma variedade enorme de produtos no mesmo dia. Você recebia pelo menos no dia seguinte, porque os produtos vinham de São Paulo. Então, a gente inaugurou aqui um CD num tamanho menor, mas com um mix de produtos bem variados, para testar se esse modelo era rentável, se esse modelo ia garantir essa experiência positiva para o comprador. E aí a gente teve que testar um zilhão de métricas para garantir velocidade, para fazer com que a pessoa que comprasse até 1 da tarde recebesse no mesmo dia aquele produto. E como você bem disse, o Rio de Janeiro é um desafio a mais, falando de Sim. trânsito, né, de imprevistos. E a parte boa é que foi muito bem sucedido, então a gente testou e deu certo. E aí aqui eu atribuo o sucesso desse projeto de inovação. E aí quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em robôs, em drones, em tecnologia, mas na prática, o que fez o processo ser muito bem sucedido foram as pessoas. Então acho que nada supera ainda as pessoas. O poder de um time unido, o poder de um time alinhado, um poder de um time diverso, em que cada um traz ali uma experiência diferente do mercado. Então a gente, né, tinha um time dentro dessa equipe ali do Metrofull muito unido e muito focado no que tinha que ser entregue. E aí a gente conseguiu startar, e aí falando, né, desse caso específico, o que foi o sucesso dele? A gente conseguiu atingir o objetivo final, que era aumentar muito as vendas para mesmo dia no Rio de Janeiro. E foi além. O modelo foi tão bem sucedido que a gente inaugurou o mesmo modelo em outros estados. Então, inauguramos em Fortaleza, Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Distrito Federal. E a gente inaugurou agora também o mesmo modelo fora do Brasil. Então, inauguramos também no México e no Chile com esse mesmo modelo que saiu daqui do Rio. E, além disso, o Rio de Janeiro vendeu tanto que a gente ampliou aí as nossas operações. E aí isso foi bem positivo também. Encerrando esse bloco, a gente perguntou para os nossos seguidores na caixinha do Instagram. E a Alice fez a seguinte pergunta: você acredita que inovar também é sobre mudar mentalidades e processos? Ai, total. Acho que inovação, como eu disse, realmente quando a gente pensa em inovação, a gente mais uma vez pensa em IA, em robô, Sim. Mas eu acho que isso que sempre começa antes pelas pessoas e no quanto a gente consegue pensar diferente. E aí, trazendo até um exemplo, o Mercado Livre e todas, né, as empresas que lidam ali com logística, eles fomentam muito a inovação. E não necessariamente essa inovação que precisa de tecnologia. Até porque inovação, que às vezes precisa de uma mudança de sistema, ela envolve muito custo. Mas existem inúmeras inovações que a gente consegue fazer, às vezes, sem custos no dia a dia. Vou te dar um exemplo. A gente fez um estudo, né, e nem foi daqui, mas trazendo de como exemplo mesmo. A gente reparou que alguns representantes, né, que não são os nossos colaboradores, que usavam um determinado tipo de sapato,
desempenhavam melhor do que os que não usavam esse sapato. E aí a gente descobriu que existia uma diferença nos sapatos pelas marcas. E aí, reparando nesse detalhe, a gente comprou os sapatos todos da marca que tinham um melhor desempenho e conseguiu ali melhorar o desempenho da empresa e daquela equipe por conta de uma mudança no sapato. Então, isso é uma inovação, né? É quando você consegue olhar, encontrar uma melhoria dentro de um processo e aquilo te gerar um resultado que vale ali até você desdobrar para outras empresas, para outros times. Então, inovação é tudo isso. Laila, você falou sobre liderar pessoas e liderar pessoas tem que lidar com uma certa sensibilidade cultural e a individualidade mesmo de cada pessoa. Eu queria saber de você como que é possível equilibrar a necessidade de resultados, afinal, a empresa depende de resultados, com a diferença de cada um dentro do time. Eu acredito que esses dois pontos que você trouxe, eles não podem ser opostos. Muito pelo contrário, eles têm que caminhar para um mesmo lado a lado para um mesmo objetivo, né? As diferenças e o objetivo da empresa. O que eu acho que faz a diferença aí nesse aspecto? A empresa ter uma cultura tão forte que todos os líderes consigam falar a mesma língua no desenvolvimento dessas pessoas. Então, por exemplo, se eu me proponho a ser uma empresa diversa e inclusiva, que de ferramentas eu tenho para o meu líder? Que ferramentas eu tenho no processo de contratação? Que ferramentas eu tenho para fazer com que essas pessoas consigam desempenhar um bom trabalho dentro da minha empresa? Então, eu acho que, assim, até para a diversidade sair ali um pouco só do discurso bonito, Sim. a empresa precisa, de fato, ter políticas e ferramentas para que o time consiga realmente fazer um bom trabalho. Mas, para além disso, as lideranças todas precisam perpetuar essa cultura. E aí, como que eu vejo que as empresas conseguem fazer essa gestão ali de deixar todo mundo aculturado a uma diversidade, a esses temas? Eu acho que você tendo avaliações de desempenho, então o líder ele tem que ser avaliado, né? Não só no quanto ele entrega, mas também no como, né? Ele é um líder que trata bem as pessoas, ele é um líder que desenvolve o time dele. O que os representantes, os colaboradores falam desse líder? Então, por exemplo, uma ferramenta que eu adoro são as pesquisas. A gente tem pesquisa de engajamento dentro das empresas em que a gente ouve o time. O que o time está achando da empresa? O que o time acha da liderança? Então, eu entendo que esse poder realmente de conciliar entrega com diversidade, com valores diferentes, está muito no poder do líder ter ferramentas e também ter o comportamento que a empresa espera para desenvolver o time, para gerenciar conflitos, para propagar essa diversidade positiva. Então, acho que o segredo está ali na liderança e a empresa, para ter bons líderes, vai ter que ter ferramentas ali para medir se esse líder, de fato, é um líder que reproduz todos esses valores de diversidade. E só mais um ponto, antes de você fazer a próxima pergunta, tem uma outra ferramenta que eu acho que é muito importante nas empresas hoje, que são as ferramentas de compliance. Então, Sim. se eu realmente entendo que o meu líder não tem ética, não tem caráter, é um líder que realmente não vê valor na diversidade, perpetua preconceitos, a empresa tem que ter um mecanismo em que o colaborador, seja ele qual for, se for um representante que está em atividades de base, ou seja um líder, independente do nível hierárquico, ele precisa ter a quem falar e ser ouvido. Então, acho que as ferramentas de compliance são bem importantes também para garantir eficiência e os valores ali de diversidade caminhando lado a lado. Com certeza. E aí a gente parte para uma outra questão. Tudo que você falou tem muito a ver com o emocional do colaborador também. E aí, para você, como é que você enxerga o papel do líder para criar um ambiente que alinhe tanto a performance quanto o emocional do time dele? Esse é mais um tema complexo, né? Hoje a gente fala bastante de saúde mental e a gente sabe que quando a gente fala de saúde mental, existe a parte ali, né, que a gente precisa, enquanto empresa, garantir que tudo flua da melhor maneira possível para que a gente consiga gerar um impacto positivo, né, nas pessoas e não o contrário, e não fazer com que elas saiam cada vez mais desgastadas psicologicamente e mentalmente. E existe também a carga que a pessoa já traz da vida, de casa, da família. E quando a gente entra, né, falando de empresa e de pessoas, são muitos temas. Temas que são da empresa e temas que as pessoas trazem
de casa e ali, como passam às vezes bastante tempo na empresa, acabam também pesando ali no dia a dia delas e no desenvolvimento mental. O que eu acho que assim, o líder tem um papel principal, e aí eu acho que é o que está na nossa mão, e aí de todos nós, é a escutativa. Então, do que eu tenho de experiência de gestão, às vezes as pessoas, o que mais deixa as pessoas frustradas e chateadas, às vezes não é nem um fato em si, é elas não serem ouvidas e não se sentirem ouvidas. Então, pode ser que eu tenha um problema com você hoje, e aí o meu líder nem me chama para conversar, nem queira entender o que aconteceu. Qual que é a tendência? Esse problema entre nós vai crescer. Daqui a pouco eu tô o tempo todo pensando no problema que a gente teve. Daqui a pouco eu tô falando com outras pessoas do time sobre você e sobre aquele problema. E aquilo que poderia ser uma questão Pequena. pequena cresce e vai deixando o clima pesado. Então, eu acho que o líder, ele precisa trabalhar a escutativa. E, né, ter a paciência de chamar, perceber que aquele colaborador não tá bem. Será que não vale tirar ali uns 5 minutinhos? O que que aconteceu? Talvez você não vai poder resolver o problema que a pessoa teve lá na casa dela. Mas só de ter alguém ali para desabafar, para ouvi-la, já vai ali garantir um dia mais leve, um dia mais feliz, vai criar confiança, porque ela vê que ela não é só ali um número, ela está sendo tratada com humanidade, como um indivíduo. Então, eu diria que precisamos ouvir as pessoas, precisamos trabalhar a nossa escutativa, porque isso ali é meio caminho andado para a gente conseguir ajudar. E se a gente não conseguir ajudar, pelo menos acolher aquela pessoa. Com certeza, é aquilo, né? Um profissional motivado, estando bem com aquilo que ele faz, ele vai produzir muito mais, né? Agora, olhando para sua trajetória, você, em algum momento, você entendeu que você precisava mudar o seu estilo de liderança para você crescer? Como é que foi isso para você? Com certeza. Eu, quando fiz o programa de trainee, como eu falei lá no início, eu nem sabia o que era gerenciar pessoas, né? Eu já tinha trabalhado, eu já conhecia o que era o mercado de trabalho, que eu trabalhava desde os 15 anos lá no Jovem Aprendiz, depois fiz estágio. Mas a gestão, ela veio realmente quando eu fui aprovada, fui treinada ali durante um ano pela empresa e depois já virei gerente. Só que assim, tem muita coisa que acontece quando a gente está gerenciando pessoas que não tem treinamento que vá nos ensinar, que é realmente a prática. O que eu entendo que é fundamental se você quer ser um bom gestor de pessoas é você focar no seu autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não gerencia bem as suas próprias emoções, você não vai conseguir trabalhar as skills, né, as competências do time e as habilidades do time. Então, lá no início, a Laila de 24 anos, que foi a Laila que passou no trainee, eu diria que eu ainda não tinha o meu autoconhecimento muito bem desenvolvido. Então, eu era uma pessoa que, por exemplo, eu achava que para o time estar comigo e comprando ali as minhas ideias, eu tinha que agradar a todos. E depois eu percebi que quando a gente se esforça para agradar todo mundo, muitas vezes a gente não desenvolve a pessoa, porque a gente vai estar falando o que ela quer ouvir. Então, acho que essa foi uma das mudanças, assim, foi uma virada de chave importante, quando eu entendi que não é a líder boazinha, não é a líder que faz tudo o que o time acha que é correto, que vai ter o melhor desempenho e que vai ser a melhor líder, né? Eu acho que é de fato a líder que, bom, eu tô agindo com valores, com ética, em algum momento eu vou precisar ser estratégico, eu vou precisar treinar meu time e eu vou precisar dar feedbacks duros, ter conversas difíceis para fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, acho que essa foi uma mudança significativa. Bacana. Agora, pensando no futuro, quais as características da liderança você acha que são indispensáveis para as próximas gerações? De pensar no futuro, eu adoro pensar no futuro. Uma outra coisa que eu adoro fazer é listas, né, de metas que eu tenho a curto, médio e longo prazo. Eu adoro, acho que isso atrai muita coisa boa. Mas falando de competências que eu entendo que as pessoas têm que ter, né, pro agora e para daqui a quanto tempo você falou? De futuro? Serão as próximas gerações mesmo. Próximas gerações. Eu acho que existem competências que elas nunca saem ali de moda ou Moda. de serem prioridades, né? Habilidades de comunicação, você se comunicar bem, principalmente agora na era digital, eu entendo que isso é um grande diferencial. Antigamente a gente dizia que precisava se comunicar bem ali para passar numa entrevista. Hoje em dia você acessa a empresa, você está o tempo todo se comunicando ou sendo convidado para produzir conteúdos, às vezes da própria empresa, e quem se comunica bem consegue se sair melhor.
né? Além disso, eu diria também habilidades de gestão, né? Como eu disse bem, né? Trabalhar bem a escutativa, trabalhar bem ali as estratégias que a gente consegue desempenhar para desenvolver as pessoas. Então, acho que gestão de pessoas, esse é um outro ponto importante. Também não vai sair de moda, o robô e a IA vai substituir os seres humanos. Não é bem por aí. Até porque a própria IA, ela só consegue performar bem se a gente passar o comando correto para Sim. ela. E quem vai passar o comando para ela vão continuar sendo as pessoas. Então, habilidades de gestão de pessoas também não saem ali do front, mas eu acho que é importante também a gente olhando para o futuro, entender para onde o mercado está indo. E hoje, sem dúvida, acredita-se muito nas ferramentas de IA para aumentar a produtividade. Então, acho que o profissional também que correr na frente para aprender a usar bem ali os chats de inteligência artificial, né? Todos os aplicativos que a gente tem, seja para fazer texto, seja para gerenciar melhor uma planilha, seja para compilar dados. Eu acredito muito que é um profissional que vai conseguir ali no futuro próximo ter posições melhores no mercado de trabalho. Com certeza. Entrando na parte do desenvolvimento pessoal, é nítido que muitos líderes acabam focando em fazer as suas equipes crescerem, tanto individualmente como no coletivo, mas acabam esquecendo do seu próprio desenvolvimento. Queria saber de você, quais são as práticas que você adota para se manter em constante evolução. Olha, eu sempre digo o contrário disso. Eu digo que nós somos gestores das nossas carreiras. A principal gestão que a gente faz é das nossas próprias carreiras. E aí, qualquer carreira que seja ela, tem que ser a nossa prioridade. O que eu costumo fazer eu tento me organizar financeiramente para sempre dedicar um valor ali do que eu ganho ou juntar para algum objetivo profissional dentro do ano. Então pode ser um curso, pode ser um intercâmbio, pode ser uma pós. Então assim, parte do que eu ganho, eu faço um orçamento financeiro em que eu consiga dedicar 5%, 10% para alguma atividade de desenvolvimento profissional. E aí, isso é possível para todos, né? Se esse valor for muito alto, você vai para o intercâmbio. Se esse valor ainda tá proporcional ao que você ganha e você ainda não ganha muito, pode ser um curso online. Então, acho que é importante isso, a gente dedicar, ou até cursos gratuitos, né? Sim. A gente pesquisando, a gente encontra muitas atividades que são gratuitas e que a gente consegue ali dedicar parte do nosso tempo. Mas eu também acredito muito no poder do networking. Então, por mais que a gente tenha LinkedIn, que é uma plataforma maravilhosa, nada supera o você conseguir desempenhar bem o papel dentro de uma empresa e você virar uma pessoa que as pessoas de fato indicam, né? Então, isso é networking. E aí, como que eu consigo ali abranger, conhecer mais pessoas? Participando de eventos. Então, eu gosto bastante de participar de eventos. Esse ano eu fui ao E-Commerce Brasil, que é uma feira muito significativa que tem, a maior da América Latina. E aí lá vão estar profissionais da logística, do e-commerce, do marketplace, e aí você acaba conhecendo muitas pessoas. Fui na Web Summit, que teve também, que é uma outra feira que é bem, um outro evento de tecnologia muito importante. Sempre que tem algum evento da própria empresa, eu busco estar presente. Então, acho que criar conexões é fundamental para a gente conseguir se manter aí em constante evolução dentro da nossa própria carreira. Bacana. Você falou um pouco no começo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sobre a questão de lidar com imprevistos. Nos tempos de hoje, tudo muito corrido, tudo muito para ontem, assim. Queria saber como que você desenvolve e inspira resiliência, tanto em você, primeiramente em você, mas como nos seus colaboradores. Bom, sobre imprevistos, eu acho que é importante a gente trazer, quando a gente diz assim, quando a gente se planeja para imprevistos dentro da empresa, eu acho que quando você se planeja bem, mesmo dentro do imprevisto, você consegue dar a volta por cima mais rápido. É diferente de você não ter planejamento nenhum. Se você não tem planejamento nenhum ali da sua equipe, do que você tem que entregar, do seu dia, tal, meu time vai chegar, o que que ele vai ter que fazer da hora que ele chegar até a hora que ele for sair? E amanhã, será que hoje eu já não consigo planejar o que o time tem que fazer no dia seguinte?
Pode ser que no dia seguinte aconteça um evento atípico e surpreenda a todos. Mas quando você tem planejado o dia seguinte, você consegue até ver o que você vai ter que mudar no seu planejamento para fazer com que as coisas fluam de uma maneira correta e coerente e fluida mesmo, né? Então, acho que assim, tá, como me preparar para o imprevisto? Para o imprevisto, se planejando bem. Ninguém erra por planejar. Ninguém peca por planejar demais. Mesmo que o imprevisto venha, você consegue gerenciar, dar a volta por cima e se sair melhor do que se você não tivesse se planejado. E para além disso, eu acho que com o time é fazer bons acordos. Então, acho que uma coisa que frustra muito o time é, por exemplo, eu tô ali planejando há meses algo que vai acontecer. Chega ali próximo do dia que aquilo tem que ser entregue, as regras mudam, né? Eu acho que quando você trabalha o time que a mudança ela pode ser algo positivo, porque às vezes a gente está tão preso em uma ideia e se fecha para o que pode vir de alteração que é positiva. Então, acho que você tem que ir vendendo mesmo para o time, trabalhando bem a cabeça do time de que a mudança ela tem efeitos positivos, que se aquela mudança está vindo, é para trazer mais ganhos e mais valor para o negócio, e não porque, né, inventaram algo só para atrapalhar ali o que você estava pensando, né? Você explicar para o time o porquê da mudança. Acho que o que frustra muito o time é quando a mudança vem e ela atropela e o time nem sabe o porquê tá fazendo o que precisa ser feito. Mas quando você para um tempo para explicar o que vai mudar, o porquê vai mudar, as pessoas internalizam melhor, aceitam melhor e até acreditam. E depois até voltam com feedbacks positivos. Pô, legal, aquilo mudou. Hoje eu tive um exemplo disso. Hoje eu tirei alguns minutos do meu dia para fazer a atividade que o representante, que o colaborador faz. E a gente teve muitas mudanças em outubro agora nos processos. E quando a gente foi startar algumas mudanças, o time fez algumas caras feias, né? Isso não vai dar certo. E hoje, ao final do mês de outubro, eu ouvi muitos elogios a algumas mudanças que a gente implementou no início do mês. Então, eu acho que é realmente estar ali, explicar o que tem que ser feito, que o time às vezes vai internalizando melhor as mudanças que precisam ser feitas. De bola. É, Você foi aprovada em um dos trainees mais concorridos do país. Eu queria que você compartilhasse o que te marcou nessa fase e como foi esse processo também. Olha, foi bem concorrido mesmo. Eu lembro que na época que eu fiz o meu trainee, foram mais de 50 mil inscritos. E como a gente não estava na era digital, né, eu tenho 34 anos, né? Foi qual o ano, mais ou menos, assim? Foi em 2015. 2015. Tava começando. Tem bastante tempo É. já. Mas, por exemplo, a gente não tinha entrevista online, que hoje é uma coisa Sim. super natural. Os trainees hoje em dia, as entrevistas e as etapas, elas são todas online. Eu não acho é, que eu amiga? quase nunca tive a entrevista online. Pois é, olha aí o salto geracional que a gente já teve. Eu ia para São Paulo para fazer todas as entrevistas. E aí, o que eu acho que foi assim marcante é que era um processo que nem todos conheciam. Então eu lembro que depois que eu tentei esse trainee, muitas outras pessoas da minha turma de faculdade se interessaram sobre o tema. Eu trainee, foram atrás. Então são processos que às vezes eles são muito divulgados, mas para uma Sim. bolha, que as pessoas não têm muito acesso. Então é por isso que eu sempre gosto de falar. Pesquisem em programas de estágio, pesquisem em programas de trainee, joguem lá na inteligência artificial, no Google, programas de trainee 2025, programas de trainee 2026, que vão aparecer várias empresas, né? Eu participei de uma empresa, mas existem inúmeras empresas que têm esses programas e eles são divulgados, mas às vezes o acesso não é para todos. Então a gente precisa falar cada vez mais para conseguir fazer com que isso chegue e mais pessoas tenham oportunidades de participar. Alguns anos depois veio a sua gerência plena, aos 28 anos. Você Isso. comentou também que trabalhou desde muito nova, mas eu acredito que aos 28 foi, acho que uma responsabilidade maior. Então, como você lidou com isso? Eu sempre gosto de trazer essa brincadeira do não sou herdeira, porque eu acho que me conecta a maioria das pessoas que estejam assistindo. E, de fato, quando a gente não nasce herdeiro, o único caminho que a gente tem para prosperar e para conquistar os nossos sonhos é trabalhando. E aí, como eu já trabalhava desde muito nova, eu vi nessa oportunidade de uma carreira dentro de um ambiente corporativo o jeito mais rápido de eu trabalhar, me desenvolver e também financeiramente
juntar o meu dinheiro, ter independência, realizar os meus sonhos, fazer as viagens que eu queria fazer, juntar dinheiro para comprar o meu primeiro carro, depois começar a juntar dinheiro para dar entrada num apartamento. Então, acho que tudo isso é o sonho da maioria dos brasileiros, Sim. né? Jovens e mais adultos. Então, eu tinha muito essa mentalidade desde muito nova. Eu vou precisar realmente trabalhar, ser organizada, me estruturar para conseguir realizar esses sonhos também materiais e que são muito importantes, né? Para a vida, para a saúde Sim. mental, para tudo. E aí eu vi no trainee essa oportunidade. E aí o programa de trainee, você tem o privilégio de ficar um ano ali só treinando. Então, né, eu ia para São Paulo, aí passava lá uma semana com o time de pessoas, de RH, aprendendo o que eles faziam. Depois eu ia para alguma operação, para alguma loja, aprender os processos de loja. Depois eu ia conhecer o CD, os centros de distribuição, mas sem aquela pressão ainda de ter que entregar os resultados. Eu estava aprendendo, estava como aprendiz. Logo depois de um ano, eu fui promovida de fato a gerente. E aí, depois, ali na data que você trouxe, que passa tão rápido que eu nem lembrava mais, mas foi isso mesmo, foi entre 27 e 28 anos, eu fui promovida a pleno. O que eu acho é que essas nomenclaturas, né? Gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior, eles estão relacionados ao nosso nível de maturidade. Então, conforme você vai amadurecendo, né, na cadeira ali, na posição que você tá, né, os seus gestores vão observando que você merece um desafio maior. E foi o que aconteceu comigo. Como gerente júnior, os desafios que eu recebia não é que eram pequenos, eles estavam proporcionais a profissional que eu era na época. Conforme eu fui ganhando maturidade, autoconhecimento, tudo aquilo que eu trouxe para vocês, o meu gestor foi enxergando que eu já tinha maturidade para receber desafios maiores. Foi quando eu me tornei gerente pleno. Quando eu virei gerente pleno, eu acho que o principal fator que me fez ganhar essa primeira grande promoção foi o trabalho que eu fazia com as pessoas. Eu sempre fui uma gerente que promovia muitas pessoas. Tinha essa fama positiva. Nossa, todo mundo que vai trabalhar com a Laila é promovido. E acho que não era coincidência, era realmente o trabalho que eu fazia de conversar, de ver o que a pessoa tinha ali de skills, de competências positivas, mas o que eles ainda tinham a desenvolver. Nisso aqui que você tem que desenvolver, o que eu posso te indicar? De livro, de filme, de experiência que vai te fazer avançar. E aí a pessoa ia encontrando o caminho e aí daí a um tempo ela de fato era promovida. Então acho que foi um diferencial aí que eu tive que me tornou uma gerente plena. Eu acredito que com tantas conquistas tenha vindo momentos também de será que tá dando certo? E o que te ajudou a manter a motivação e acreditar no seu potencial nessas horas e a continuar? Olha, eu posso falar uma coisa que é muito verdadeira e que eu acho que é um privilégio? Eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, principalmente pela minha mãe, fui muito incentivada a acreditar em mim. Então, acho que isso é um grande diferencial, porque nem todos têm essa sorte, assim. Então, e até, né, não sou mãe ainda, mas, né, eu acho que para quem lida com criança, é um papel do adulto trabalhar nessa criança Sim. deixa eu Autoestima acreditar, mesmo. autoestima, acreditar que eu sou capaz. Então, lá, quando eu era criança, eu fui atleta também, né? Essa parte não tem no meu LinkedIn, mas eu fiz ginástica rítmica. Dos meus 4 anos de idade aos meus 12 anos. E fui até a seleção capixaba, né? Seleção do Uhum. Espírito Santo de ginástica. Então, com 10 anos eu já viajava sozinha pra competir. Então, eu não entrava ali duvidando se eu ia ficar em primeiro. Eu entrava pra dar o meu melhor. E aí, né, o resultado era uma consequência. Então, os momentos de duvidar de si, eles vêm, realmente, né? E eu tive esses momentos, sim, né? Às vezes tinham premiações que eu queria muito conquistar e não acontecia, e eu ficava, nossa, será que eu sou realmente boa, né? Você começa a duvidar. Mas eu acredito que o meu segundo grande salto, depois que eu virei plena para essa transição que eu fiz para a empresa que eu tô hoje, foi essa fase também de amadurecer, de realmente, cara, agora eu vou confiar 100% em mim. Eu vou confiar que vai dar certo, eu vou parar de ter medo, porque muitas vezes a pessoa que tá lá na frente, que já tem ali um cargo que você almeja, a grande diferença dela pra você é que ela já tem mais confiança nela. Você já tem o conhecimento, mas você é a pessoa que tem vergonha de se posicionar numa reunião. É uma pessoa que, quando vem uma visita de alguém importante da empresa, se esconde. Então, acho que esse parar de duvidar de si é uma decisão. Que é claro que quando você tem autoconhecimento e autoestima, vem mais fácil. Então, eu acho que eu foquei muito nisso, assim.
Eu queria que você desse um conselho para quem tá começando no mercado de trabalho agora. Antes de responder essa pergunta, deixa eu só também fazer um complemento da questão da Aham. confiança. Eu acho que é importante do quanto. Eu acho que assim, quando eu fiz essa última transição, algo que elevou muito o meu nível de coragem e confiança foi a minha antiga gestora, que é a Regina. Que é uma mulher, que agora é diretora, uma mulher negra, numa cadeira de muita visibilidade e que tinha um estilo de gestão parecido com o meu, de cuidado com as pessoas. Então, quando eu vi a Regina atuar, eu comecei a acreditar. Quando eu vi a Regina numa posição que é a que eu almejava para o futuro, eu também passei a acreditar mais que era possível dar próximos passos. Então, eu acredito muito no poder que a representatividade tem, né? Sim. Representatividade feminina, representatividade de gênero, de raça, ela é muito importante, porque a gente acredita mais quando a gente olha para cima e vê pessoas parecidas com a gente ali no comando. Então, eu acho que coragem e confiança também tem muito a ver com representatividade. Aí agora você volta à última pergunta. É, um conselho para quem tá começando no mercado agora. Olha, pra quem tá começando, eu daria o conselho de. Cara, na minha época não tinha os chats, né? O chat GPT, o Google, mas pesquise as oportunidades. Então, vá atrás. Né? Eu tô me formando agora. O que que um recém-formado pode conquistar, né? Qual que é o próximo passo? E aí você vai vir informações de programas de estágio, de programas de trainee. Então, assim, seja curioso de saber ali o que que você pode, qual pode ser o seu próximo passo dentro do estágio que você dá hoje. Então, exerça essa curiosidade, vá atrás. Segundo, desenvolva habilidades de comunicação, porque quando você se comunica bem, a sua chance, às vezes, de passar numa entrevista é maior do que a de quem não se comunica tão bem Sim. assim. Então, Laila, mas como eu faço pra perder a vergonha, pra... Dicas básicas. Eu era uma pessoa que treinava às vezes na frente do espelho pra ganhar mais confiança, sabe? Vou pra uma entrevista e tenho vergonha. Deixa eu treinar aqui com um colega. Colega, fica aqui na frente, eu vou não pra ensaiar, mas pra você perder o medo de falar com as pessoas. Então, acho que curiosidade, boa comunicação e eu acho que isso por si assim já abre as primeiras portas pra você conseguir dar os próximos passos. Para fechar esse bloco, eu acredito que você tenha respondido essa pergunta, Ah. mas quem e o que foi a sua maior fonte de inspiração ao longo da história, além da Regina? Olha, é tão difícil, né? Mas eu, eu diria, assim, não vou trazer ninguém muito de fora. Eu acho que minha mãe, Sim, porque é uma mulher que sempre foi uma mulher muito à frente do tempo, no sentido de autoconfiança, inspiração. Então, minha mãe era uma mulher. Bom, eu tenho 34 anos. Na minha época, não se falava tanto quanto se fala hoje sobre a gente ter, né, autoestima, sobre a gente cuidar de si, sobre a gente ter um tempo pra si, sobre a gente ter autonomia. E a minha mãe lá atrás já falava isso comigo. Então, acho que isso fez muita diferença. Então, minha mãe é uma grande inspiração pra mim de uma mulher livre e de uma mulher que tem autoconhecimento, que cuida de si. E do outro lado eu também tinha o meu pai, que sempre foi um cara muito dedicado ao trabalho, né? Aquela coisa do se esforce, que desse esforço você pode colher coisas boas. Então, acho que eu traria esses, além da Regina, que eu acho que é, né, da minha jornada, uma grande referência de líder que eu tive dentro do meu. Depois vocês sigam, @Regina sim. Rufino, no LinkedIn também, que aí vocês também podem seguir. Ela tem um trabalho bem bacana também fora a empresa, no desenvolvimento de lideranças, mas eu traria meus pais ali como grandes referências, grandes referências. É bacana. Agora, eu queria entrar um pouco na parte dos cases, dos projetos que você lidou na sua carreira. A gente já comentou anteriormente sobre o Metrofull, mas eu queria saber de você, um projeto, pode ser o Metrofull também, marcante na sua carreira em logística e e-commerce, que tenha trazido aprendizados não só para você, mas para a empresa. Assim, até puxando pela memória, tem realmente muitos desafios que a gente enfrenta, né? Falando de projetos, eu realmente traria o Metro Full, porque foi algo muito grandioso e de muitos resultados. E como eu falei, né, acho que foi um trabalho que exigiu de mim muitas habilidades, habilidades de conectar pessoas, habilidades também de fazer um bom marketing, não só um marketing pessoal, mas um marketing do projeto. Eu sempre falo também que nós somos todos vendedores, principalmente vendedores de ideias. Então, quando você tem uma boa ideia e você implementa e está dando um bom resultado,
pode ser que aquilo não ganhe uma visibilidade se você não vender bem aquela ideia e aquela inovação. Então, dentro desse projeto, eu também precisei trabalhar muito essa parte do marketing pessoal e do marketing também para vender bem esse projeto para o meu gestor e para a empresa. E eu acho que eu traria, sim, o Metrofull. Eu acho que tem outros projetos que são pessoais, assim, que eu gostaria de trazer também. Eu tô agora, né, logo que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação também em gestão de pessoas. E aí foi muito bacana. E aí meu trabalho de conclusão de curso também foi um trabalho voltado para a diversidade. E agora também eu tô me preparando para fazer um intercâmbio. Então é um projeto também, que é um projeto pessoal, mas que eu gosto de trazer também, porque as pessoas ficam também muito relacionando intercâmbio à idade, né? Ai, será que Sim. eu tô velho? Será que vai dar para fazer um dia? Enfim. E eu acho que sempre é possível. Então, eu tô me preparando pro ano que vem. E aí escolhi a África do Sul para fazer um intercâmbio de inglês e também fazer alguns cursos também de profissionalizantes, né? Mas acho que é um projeto também pessoal, bem desafiador, que de alguma maneira vai agregar também na minha parte profissional. Bacana. Teve algum momento de crise ou desafio na operação que você conseguiu perceber que a tecnologia foi fundamental para a resolução daquele impasse? Acho que sim. A empresa que eu trabalho hoje, né, o Mercado Livre, ele é uma empresa de muita tecnologia, né? Os sistemas, eles. Tudo é muito rastreado, você tem muita rastreabilidade. Então, acho que a tecnologia e a internet, e os sistemas e os dados, eles são muito importantes. Mas você precisa ter testes, né, de dados que você consiga gerenciar e ter também uma forma de você ter rastreabilidade dos seus processos. Então, já teve, acho que a tecnologia, ela acaba sendo a base do Mercado Livre. Então, não tem nada que a gente faça que não tenha uma tecnologia por trás. Então, dizer assim, teve algo que deu errado e que a tecnologia ajudou, eu acho que a tecnologia sempre está presente em tudo. A gente é que de alguma forma pode, né, interpretar e manipular os dados de uma maneira ou de alguma outra maneira. Então, falando de Mercado Livre, eu acho que da maioria das empresas hoje, tecnologia, a internet, ela acaba sendo a base, né? Até porque o Meli, antes de ser uma empresa de logística, é uma empresa de tecnologia. É uma Hum. empresa que, com muita tecnologia, consegue fazer uma cadeia de logística mega eficiente. Então, a tecnologia, ela é a base de tudo. Falando sobre a liderança agora, de forma específica, existe algum caso de construção de times diversos, no caso, que tenha te marcado? Ai, tem vários. Eu lembro com muito carinho, assim, de todos os times que eu ajudei ele a construir, ajudei a desenvolver, e sei que eles também lembram de mim. Então, isso eu acho que é o que mais me marca. Às vezes, é tanta gente que passa ali pelas suas fases ali profissionais, mas em algum momento a pessoa te encontra numa rede social e escreve coisas tão bacanas que às vezes a gente não tem realmente noção do quanto a gente tem o poder de impactar a vida de alguém. Eu traria o meu primeiro time, que logo que eu me formei no trainee, eu fui transferida para o interior do Espírito Santo e eu morei lá por um ano e meio, Linhares. Então eu estava enfrentando um desafio pessoal gigantesco, é, de estar ali saindo de casa e mudando para morar sozinha, né? Além disso, também eu tinha acabado de perder meu pai recentemente, então tinha uma questão de luto também, com o desafio de assumir o primeiro time para eu gerenciar. E eu não tinha muita estratégia, eu vou confessar, para fazer o que precisava ser feito ali em relação à gestão de pessoas. Mas eu tinha muitos valores que me ajudavam a me conectar com o time. Eu tinha muita empatia, eu tinha muita humanidade, eu tinha muita escutativa. Então, mesmo sem perceber, eu conseguia fazer com que as pessoas fizessem por mim. Eu conseguia ser inspiração de alguma forma. Eu conseguia liderar, por exemplo. E isso cria muita conexão. Então, assim, às vezes, nada supera a pessoa que você largou tudo que você estava fazendo para conversar com ela ali por uma hora de um problema pessoal e que fez ela enxergar além. Então, essa pessoa, você vai marcar aquela pessoa ali, às vezes, pro resto da vida. Então, o primeiro time, eu acho que isso, eu não tinha muita estratégia, mas eu tinha características que me conectavam às pessoas e traria também
o projeto do Metrofull, que aí já era uma Laila mais madura, com mais estratégia, e que eu precisei realmente pensar, tá, em que eu sou boa? Que pessoas eu preciso contratar para complementar aquilo que me falta, né? Porque ninguém é bom em tudo, nem o líder, nem ninguém. Então, desde a contratação, eu acho que eu fui muito estratégica, escolhendo perfis complementares aos meus, gerenciando bem os conflitos que o time tinha, vendendo bem a ideia do projeto. Então, traria esses dois momentos, o primeiro e o atual. Perfeito. E como você enxerga o papel da inovação de operações olhando para sua trajetória? Olha, eu acredito que algumas inovações, elas são até do. Elas são geracionais, assim. E a gente teve uma ruptura muito significativa que foi antes da pandemia e o pós-pandemia. Acho que o mundo se Sim. dividiu, né, nesse momento. Houve essa ruptura. E quando a gente fala principalmente de operações de varejo, eu fiz o trainee da Riachuelo lá em 2015, né? Então, eu aprendi muito com o físico, com a venda física. Então, toda a minha escola veio de preparar o melhor ambiente, a melhor experiência para o cliente que vai até a loja viver aquela experiência e fazer a sua escolha. E ali, principalmente depois da pandemia, a gente descobriu um novo jeito de consumir e de comprar. E aí, com inovação, a gente vive o cenário que a gente vive hoje, né? De ter muito acesso a várias plataformas de e-commerce, né? A gente tem Mercado Livre, mas tem inúmeros concorrentes. Isso é bem importante de trazer. E a gente aprendeu a viver essa experiência. Então, e agora a gente já está vivendo um novo momento, que é o momento em que você não precisa nem sair da rede social para se conectar a uma outra plataforma para consumir. Você tá ali num TikTok, por exemplo, você tá vendo a blusa, você já consegue imediatamente comprar aquele item. Então você vive a experiência da rede social junto com a experiência de consumo. Então, eu acabei vivendo muitas fases diferentes dentro de um mesmo ramo que está ali se atualizando, inovando para conseguir continuar existindo, né? Quem não inova, a tendência é Vai entrar pra em trás. extinção, é acabar, né? Então, as empresas e nós, profissionais, a gente tem que desenvolver habilidades para continuar ali como uma referência no mercado. E a gente tem todas essas fases aí relacionadas a varejo e a compras. Para encerrar esse bloco, se você tivesse que escolher um case para resumir a sua trajetória até aqui, qual seria ele e por quê? Nossa, um grande case. Como eu já citei, né, o do Metrofull e citei outros, eu vou trazer um case relacionado à carreira, que eu acredito que também fica ali como uma dica e como um conselho para quem está ali nos vendo e nos escutando. É muito importante a gente perceber a hora certa de mudar. Então, eu fiz várias transições de carreira na minha vida, mesmo muito jovem. Como eu falei para vocês, eu comecei muito criança no esporte. Com 12 anos, eu já tinha aquela coisa, eu via muita gente continuando no esporte, virando um técnico, por exemplo. Eu já sabia que eu não queria aquilo e que aquilo talvez não me levaria onde eu queria chegar. E aí bom, preciso parar, porque eu treinava muito, né? Eu estudava e treinava. E aí, pensando que preciso estudar para um pré-vestibular, saí do esporte, foquei 100% ali nos estudos para um pré-vestibular. Passei na universidade, já tive a sagacidade de, bom, aqui no jornalismo, eu já vi, eu não era uma pessoa que fazia jornalismo porque eu tinha o sonho de ser a Fátima Bernardes, por exemplo. Eu fazia jornalismo porque, como eu gostava muito de escrever e de me comunicar, era um curso que desenvolvia essas habilidades que eu já tinha, como potencial. Então, foi fácil para mim pensar assim, para onde eu posso me mover agora que vai me levar onde eu quero chegar, profissional e financeiramente. Então, eu migrei ali para o trainee, já foi uma segunda transição de carreira. E depois fiquei 8 anos na minha empresa antiga, que também era uma empresa mais voltada para o varejo físico. E o que eu comecei a perceber? O mundo está mudando, né? A tecnologia ela está cada vez mais voltada para que a gente comece a consumir mais pela internet e sem sair de casa. E não é que o mercado físico vai acabar, o varejo físico vai acabar, não é sobre isso. Mas a gente sabe que a tendência é o e-commerce ganhar cada vez mais espaço. E aí eu pensei, opa, será que não é hora de eu me movimentar novamente? Então, esse case de transição de carreira, que eu acho que também é um tema que muita gente pensa, né? Pô, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo o que eu
que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, eu não tive medo de mudar ao longo da minha trajetória. Toda vez que eu fazia autorreflexão de que eu precisava mudar, eu conseguia sair na frente. E eu acho que esse último case aí, pessoal, de ter saído, né, do varejo físico para um e-commerce, para uma logística de e-commerce, foi muito bem estruturado. Eu realmente estruturei, coloquei no papel o que eu precisava fazer, que habilidades eu precisava ter para eu conseguir migrar de onde eu estava para essa empresa que eu queria muito entrar. Então, eu daria essa dica também para as pessoas de sempre ir reparando, bom, onde eu tô? Se eu continuar aqui daqui a 3 anos, será que eu vou estar onde eu quero estar? E daqui a 5? Se a resposta for não, pode ser que seja a hora de você pensar em outras alternativas e começar a pensar em como construir essa transição. Bom, agora nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre IA. Já falamos um pouco sobre aqui no podcast, mas eu queria saber como você enxerga os impactos dela na gestão de pessoas e operação. Olha, eu recentemente fiz um curso, tá, de IA para gestores. E porque eu também estou falando sobre IA, eu também sou uma grande aprendiz, né? Todos nós somos, é Sim, algo muito muito novo. novo. Então, eu procurei exercer, sair um pouco na frente, me especializar ou já adquirir um conhecimento prévio. E o que eu percebi, né, nesse curso? Que a IA, ela vem muito para nos apoiar mesmo. Inclusive, na empresa em que eu trabalho hoje, a gente está sendo muito treinado nas ferramentas de inteligência artificial. Mas muito no sentido de que ela consiga nos deixar mais produtivos. Então, um exemplo, se eu tenho que construir uma apresentação lá em PowerPoint para apresentar um projeto, eu entendo que se eu tiver uma IA que me ajude a estruturar essa apresentação, eu vou conseguir terminar, fazer essa parte técnica e que é mais ali manual, mais rápido. Mas ela não vai deixar de ser importante a parte do que eu tenho que desenvolver para que aquela apresentação fique da forma correta. Então, para a IA ela trabalhar ao meu favor, eu preciso dar os comandos corretos. E para dar os comandos corretos, eu vou continuar precisando estudar, entender bem o que eu faço, entender bem sobre o meu negócio. Então, eu entendo que a IA, ela é realmente essa grande ferramenta de apoio para a gente ser mais eficiente, para a gente ser mais produtivo, e que acaba ajudando bastante em algumas frentes ali, de fato, né? Construção de texto, construção de vídeos, já é algo que está muito no meu dia a dia, já utilizo bastante. A gente pensa que é só uma ferramenta de produtividade, mas ela também tá até no jeito que a gente toma as decisões. E eu queria saber até que ponto ela ajuda, mas até que ponto ela atrapalha também o olhar humano dessas decisões. Olha, eu acho que ela ajuda quando você faz bem esse dever de casa que eu acabei de citar. Quando você entende que ela não é uma ferramenta para fazer o seu trabalho. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer o seu trabalho de uma maneira mais organizada, mais eficiente, mais produtiva. Porque o que acontece quando você utiliza a IA ou acha que a IA tem que fazer tudo para você, a médio prazo, a curto prazo, médio prazo, você pode até parar de aprender. Sim. Porque, se eu tenho que fazer um texto e eu vou lá, IA, faça para mim um texto sobre. Eu não preciso mais raciocinar, eu não preciso pensar. Então, até para quem tá ainda na escola, na faculdade, né? Na minha época não tinha essa ferramenta. A gente tinha que ler no livro, a gente ia pro livro, a gente tirava xerox, a gente grifava, a gente lia, a gente fazia resumo pra fixar o conhecimento, né? Então, hoje a IA, ela pode se tornar uma grande inimiga da aprendizagem se você achar que ela tá ali para fazer o seu trabalho 100%. Né? Aí a gente vai acabar emburrecendo ao longo do tempo. Mas se você entender que ela vai ser um auxílio, a gente vai caminhar super bem, humanos e tecnologia ali lado a lado, para a inovação e para a eficiência. É importante você tocar nesse assunto também, porque como estudante eu vejo muito isso acontecendo, que a gente realmente tem ficado meio emburrecido aí, com preguiça de fazer as coisas, colocando tudo na mão do chat GPT. Mas eu queria que você falasse um pouco como isso afeta
as equipes? Eu acho que passa muito, assim, primeiro, o que eu percebo hoje, tá? A gente fala muito de IA, inteligência artificial o tempo todo, mas eu não sei se todas as áreas estão sendo impactadas na mesma potência, Proporção. na mesma Uhum. proporção. Eu acho que algumas áreas já estão sendo mais impactadas que outras. Talvez as áreas de marketing, por exemplo, né, que ali você consegue ter muitos avanços ali para construção de texto, para construção de imagem, para construção de vídeo, fotografia, então fotógrafos. Tem áreas que realmente estão sendo muito, muito, Cateados. muito impactadas pela inteligência artificial, outras nem tanto. Quando a gente fala de logística, existe uma parte operacional de logística que ela ainda é muito manual, que a gente ainda precisa muito das pessoas. Principalmente quando a gente olha para o cara que faz o pacote de fato chegar lá na sua porta. Ainda, drones voadores, é uma realidade? Não, ainda é o cara com um carro, né, cheio de pacotes que sai de uma ponta a outra, o cara do iFood, é um cara numa bicicleta. Então, assim, existe um capital humano que está muito por trás de fazer essa tecnologia acontecer, quando a gente olha. Então, existem impactos muito fortes. Quando eu olho para a equipe, hoje na minha equipe, eu acho que a gente ainda está numa fase de aprendizagem, de, como eu posso inserir de fato a IA no nosso dia a dia? Porque às vezes a gente até esquece, a gente já está tão acostumado a fazer o que a gente faz, a gente não pensa em como fazer de forma mais rápida com a IA. Então, eu ainda estou numa fase de utilização da ferramenta, de provocar as pessoas para que elas utilizem mais a ferramenta a favor delas no dia a dia para ganho de produtividade. E eu acho que no mundo, e falando de tecnologia, a gente vive o que você acabou de falar, né? Tem muitas áreas que estão sendo muito impactadas e a gente tem muito essas empresas de tecnologia crescendo muito. Aí o trabalho, ele muda de configuração. Então, eu venho de uma época em que todo mundo queria ser CLT e se formar, e hoje você tem outras Sim. alternativas, né? Você tem ali, você pode trabalhar para um aplicativo de uma maneira autônoma. Então, surgiram outras formas de trabalho a partir da tecnologia e das inteligências artificiais. Com tanta mudança, eu queria que você falasse um pouco sobre quem tem uma certa preocupação de ser substituído pela máquina, que talvez não aconteça, mas o que você diria para quem tem esse tipo de preocupação? Eu diria que não adianta muito a gente se preocupar, porque a única certeza que a gente tem é a mudança. Sim. Né? Se a gente for olhar pra trás, assim, eu sou da época que a gente ia alugar o filme na locadora. E eu nunca ia imaginar que a gente ia fazer hoje tudo na palma da mão. Hoje a gente faz tudo pelo celular, a gente assiste o filme, a gente resolve a Nossa, nossa coisa de vida, banco. né? Na minha época, a gente tinha um telefone fixo, depois o celular que fazia uma ligação já era uma grande coisa. Então, assim, se a gente for sofrer imaginando o que vai ser pro futuro, a gente vai se frustrar porque a gente não vai conseguir alcançar o que tá vindo por aí. É muita coisa. O que eu acho é que, mais uma vez, essa reflexão que eu sempre fiz ao longo da minha carreira e onde eu tô daqui a 3 anos, se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, eu acho que eu vou estar bem posicionada. Eu acho que essa área que eu tô é uma área que tende a prosperar. Eu acho que muitas vezes, e aí trazendo o humano, Uhum. ele se frustra porque ele não se movimenta. Às vezes ele tá numa posição que para hoje é confortável. Às vezes eu gosto do meu trabalho, é perto da minha casa, gosto do meu chefe, deixa eu ficar por aqui mesmo. E aí, pode ser que essa escolha pelo conforto, daqui a 3 anos, te custe um preço alto. Então, eu acho que sim, a gente tem que buscar a nossa tranquilidade, assim, nem tudo é querer ganhar mais. Existe a parte realmente da saúde mental, mas acho que essa reflexão, toda vez que você se sentir desconfortável, onde eu estou, como eu vou estar daqui a 3 anos, como eu vou estar daqui a 5 anos, ela pode fazer com que você se movimente mais rápido e consiga ter ganhos melhores pensando em carreira. E o que você acha que precisamos desenvolver para continuar funcionais, né, nesse cenário? Olha, funcionais é ótimo, adoro. Mas eu diria novamente, a gente ser curioso é tudo muito novo para todo mundo. Então, tomando até o meu exemplo pessoal. Comecei a ouvir falar, né, IA, o ChatGPT se tornou uma realidade. Hoje a gente, né, usa pouco outras buscas, outras ferramentas de busca. A gente está usando mais as IAs mesmo. Eu já fiz o quê? Deixa eu me matricular num curso para eu saber o que está acontecendo.
Então, eu acho que essa curiosidade de você buscar o conhecimento para sair na frente, ela pode ser crucial e muito importante nessa era de mudanças e de inovação e de tecnologia que a gente vem vivendo. Então, acho que é por aí. Para fechar esse bloco, eu queria trazer uma pergunta muito bem feita pela Ana Clara, nossa seguidora do Instagram. E a gente falou muito sobre o futuro do trabalho e das habilidades, mas e você? O que tem buscado desenvolver em si mesma para acompanhar tudo isso e continuar crescendo nesse contexto tão dinâmico? Adorei a pergunta, Ana Clara. Eu acho que corpo e mente têm que andar lado a lado. Então, é, a questão do autoconhecimento, assim, pensando em Laila indivíduo, o que eu quero? Continuar focando bastante nas minhas ferramentas de autoconhecimento, seja a terapia que eu faço, eu sei que não é algo acessível a todos, mas é importante buscar caminhos e também, mais uma vez, existem também caminhos de você conseguir até gratuidade para Sim. esse tipo de serviço, né, de experiência. Então, eu acredito muito no poder, assim, de você conversar com alguém para você colocar para fora e receber uma orientação. Então, eu acho que, assim, é bem importante a gente cuidar da gente, cuidar das ferramentas de autoconhecimento cada vez mais. Quem tem autoconhecimento é mais corajoso, é mais autoconfiante, e isso acaba tendo como consequência a gente também abrir mais portas no mercado de trabalho. Então, e no paralelo, buscar os conhecimentos técnicos, que é o que eu também venho buscado, né, tenho buscado fazer, tá? Deixa eu ver o que é essa inteligência artificial, deixa eu me matricular aqui num curso. Então, é buscar ali o autoconhecimento e também as competências técnicas. Perfeito. Assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Gestão de Operações e Pessoas na Era da Transformação Digital. Foi uma conversa muito boa. Hoje, junto com a Lara, a gente viu a importância de uma liderança eficiente que lida com as diversidades de cada um e principalmente com a inovação dos processos. Antes de encerrar, eu queria que você deixasse um conselho final para os profissionais que estão em crescimento e sonham em liderar assim como você no futuro. Comecem. Não esperem estar perfeitos e estar 100% confiantes para começar algo ou para tentar. Eu acho que é dando o primeiro passo que a gente cria coragem e que a gente prospera. Então, não existe o momento certo, existe a nossa coragem para começar. Bacana. E aproveitando, conta pra gente, onde que quem está nos ouvindo consegue acompanhar o seu trabalho, consegue acompanhar sua experiência do dia a dia? Bom, eu costumo ser bem ativa nas redes sociais, não é uma rede social ali 100% profissional, mas, assim, todos os marcos da minha carreira eu posto sempre lá no LinkedIn, que é Laila Martins, e costumo compartilhar também algumas oportunidades de trabalho, né, da empresa onde eu trabalho e até de outras, então eu utilizo muito a ferramenta para isso, e também no Instagram, que é Laila Martins, com 2 S no final. Eu costumo postar muito da minha vida pessoal também, porque eu acho que é importante a gente tirar aquele estereótipo do líder que só tem uma cara, que só se veste de um jeito. Sim. Não, que para eu ser líder, para eu estar no Intocável. topo, eu vou ter que ser desse jeito. Eu acho que não. Eu gosto de mostrar um pouco da minha vida pessoal e de quem eu sou para tirar um pouco desse estereótipo. Acho que o líder, ele pode ser o que ele quiser, ele pode ter a imagem que a gente quiser, e quanto mais diversidade a gente tiver em liderança, mais a gente inspira outras pessoas a chegarem lá. Muito obrigada pela sua De nada. presença nesse Rio de Janeiro chuvoso. As trocas foram muito inspiradoras, você representa muita coisa. Tenho certeza que quem assistiu até o final, com certeza sai daqui com a mente turbilhando um monte de coisa. E é isso. É, Já pegando o gancho da Bruna, quem assistiu a gente, está acompanhando até aqui, muito obrigado pela audiência. Dizer para vocês que o nosso próximo podcast já está sendo produzido, vai falar sobre o mercado de trabalho para estagiários. E a nossa convidada é uma profissional da área de recursos humanos, que vai trazer desafios do cotidiano, do dia a dia nas empresas. Então é isso. Siga nossas redes, ativa o sininho. Tchau. Tchau.